Eu quero que você preste atenção ao que está escrito aqui. Diz assim, e isto está a falar para mim, está a falar para vocês, para cada um. Diz assim, por isso, convém-nos atentar mais diligentemente para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Se descuidarmos de tão grande salvação, ou negligenciarmos a tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, por Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e muitas maravilhas e milagres, distribuídos por sua vontade. Senhor, esta é a tua palavra. E eu não me atrevo a falar nenhuma coisa de mim mesmo, porque não tem valor nenhum. Mas é tudo a tua palavra. A tua palavra é vida. A tua palavra é espírito e vida. E Senhor, aqui está-nos a dar uma advertência para nós termos cuidado. E sobre isto, eu quero elaborar conforme está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu intitulei esta palavra como escaparemos nós? Porque ali está escrito, não é? Como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Como é que nós vamos escapar se nós ignorarmos Jesus? Como é que nós vamos escapar se ignorarmos a palavra de Deus? Pusermos de lado. A verdade é que ninguém quer escapar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que dá prazer, daquilo que é gostoso, daquilo que é amável, daquilo que dá alegria, daquilo que nos faz satisfeitos. Ninguém quer escapar disso, porque nós queremos ficar ali firmes nisso. Mas, por outro lado, todos querem escapar daquilo que é mau, daquilo que é ruim, daquilo que fere, magoa, daquilo que dói, daquilo que incomoda, daquilo que mata. Todos querem escapar do sofrimento e problemas, todos. Agora, o nosso texto faz a pergunta: como escaparemos nós? E você pergunta, mas nós temos que escapar de quê? Olhem, meus irmãos, a palavra de Deus está cheia de avisos, desde o princípio até ao fim. Está cheia de avisos sobre aquilo ou aqueles que nós devemos escapar, nós devemos afastar. O inimigo veio tentar Eva com engano, com mentira. Afasta-te da mentira. Afasta-te do engano. Afasta-te de homens dissolutos e maus. Não diz isso a palavra? Dos falsos. Afasta-te. Então há tanta coisa que a palavra de Deus nos diz para nós nos afastarmos da desobediência, do erro, da maldade, da murmuração, contenda. Há tantas coisas que a palavra de Deus nos chama a atenção para nós deixar. Afasta-te. Vamos deixar a palavra de Deus falar conosco esta manhã. Sabem porquê? Porque quando eu estou a falar a palavra de Deus, é Deus que está a falar contigo. É Deus que está a falar com o teu coração. Por isso vamos ter atenção àquilo que o Senhor diz. Primeiro, Jesus disse lá em São Marcos 13, 20 e 29, São Marcos 13, 29, ele disse uma coisa que é importante para nós. Ele diz, quando
virdes todas estas coisas, quando estas coisas estiverem a acontecer, assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, quer dizer, terremotos, guerras, fomes, pestes, desobediência a pais e mães, mentira, engano, corrupção, e todos esses pecados que existem aí e agora no mundo, ele diz, quando virdes acontecer todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, meus irmãos, Deus, do seu lugar, ele olhando para o mundo, ele viu a iniquidade do homem, que a iniquidade, o pecado do homem era grande demais sobre a terra, que a maldade do homem se multiplicava cada vez mais. Ele viu, meus irmãos, que a imaginação do homem é má continuamente, exatamente aquilo que Jesus falou, que como aconteceu nos tempos de Noé, assim acontecerá antes da vinda do Senhor. Você sabe dessa passagem? E o Senhor viu tudo isso. E está vendo o que está acontecendo. E meus irmãos, há um tempo que vai acontecer uma coisa terrível e grande para aqueles que nos dias finais recusam entrar na arca da salvação, que é Cristo Jesus. Aqueles que abandonam, aqueles que não querem nada com Jesus, aqueles até que amaldiçoam Jesus. Vai haver uma coisa grande e terrível para aqueles que saem daquela esperança da salvação, que é Cristo Jesus. Exatamente assim como foi nos dias de Noé. Irmãos, quando Noé estava preparando a arca, haviam aqueles que diziam, olha este maluco, é um tolo, ele nem sabe o que está a fazer, é um bruto qualquer, porque está a fazer uma arca, onde é que está a água? Onde é que está a água? Não tem visão, não tem nada que se aproveite desse homem. E gozavam com ele, murmuravam contra ele. E a palavra diz lá, até que veio o dilúvio e os consumiu a todos. Quem tinha razão? Era aquele que ouve a palavra do Senhor e a cumpre. Aquele que ouve a palavra do Senhor e a põe em prática. Exatamente como Noé. E meus irmãos, não só aconteceu com ele, mas agora está a acontecer conosco nos dias de hoje. Como escaparemos nós se não atentarmos para a tão grande salvação que é Cristo Jesus? Como é que nós vamos escapar? Vejam, meus irmãos, da mesma maneira também aconteceu nos dias de Ló. Nos dias de Ló. Diz a palavra do Senhor que eles comiam, bebiam, eles compravam, vendiam, plantavam e colhiam, e eles se corrompiam, homem com homem, mulher com mulher, era uma devassidão, era um pecado ali. Estavam ali, até o dia em que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre do céu e os consumiu a todos. Assim será, diz Jesus, na vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, alguma coisa grande está para acontecer. Alguma coisa terrível está para acontecer. Para quem? Para aqueles que negam a Jesus. Para aqueles que não querem. Para aqueles que murmuram. Para aqueles que desdêm. Para aqueles que fazem um pouco até chacota do nosso Senhor Jesus Cristo. Vão ser apanhados de surpresa. E a palavra diz assim para nós, como escaparemos nós, se também não atentarmos para a grande salvação? Como é que nós vamos escapar, meus irmãos? Se nós andarmos com eles, se nós cairmos na mesma maldade e pecado, como é que nós vamos escapar? Quando foi em Sodoma e Gomorra, aquele fogo caiu e enxofre caiu sobre Sodoma. Vocês querem saber? Hoje, Sodoma é o mundo inteiro? O mundo inteiro?
Porque o mundo inteiro está degradado, o mundo inteiro está no pecado, o mundo inteiro está afastado, não quer saber nada de Deus, não quer saber nada do Senhor, nem da sua verdade, nem dos avisos que estão escritos na palavra. O mundo não quer saber nada disso. Sodoma não é só uma cidade, é o mundo inteiro hoje. É o mundo inteiro. E meus irmãos, você pergunta, mas pastor, nós vamos ser salvos de quê? Ou de quem? Vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Olha aí. O que diz ali? Então houve guerra no céu. Imagine. Já não basta guerra na terra, ainda houve lá no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam contra eles, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado, este precipitado quer dizer julgado, lançado, atirado, o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi julgado, precipitado na terra. Meus irmãos, aqui onde nós estamos a viver, ou nesta terra aqui, ele foi julgado, atirado para a terra. E todos os anjos ou demónios foram precipitados com ele. Então ouvi uma voz do céu que dizia: agora, porque o diabo foi atirado aqui com os demónios, agora, neste tempo, é chegada a salvação. Aleluia. É chegado o poder e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Vejam bem, meus irmãos, o diabo e todos os demônios foram lançados na terra. Então tudo o que está na terra está a ser influenciado por o diabo, principados, potestades, príncipes das trevas e todos os demónios. É por isso que nós vemos tanta maldade, toda coisa ruim, assassinos, assassinatos, mortes, roubos, assaltos, em todo lugar. Mães a matar filhos no ventre. Onde é que está o amor hoje? Onde é que está o temor de Deus hoje? Agora veja o versículo 17. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, aos outros filhos dela. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Foi fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Israel, os judeus. Eles guardam os mandamentos de Deus. Mas não é só contra eles. É contra também os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é que tem o testemunho de Jesus Cristo? É a igreja. A igreja. Então veja que o diabo hoje o diabo está a fazer guerra contra Israel. Eles odeiam o mundo, odeiam Israel. Da mesma maneira, odeia a igreja de Cristo. E está a fazer guerra contra eles. E a pergunta é, como escaparemos nós, meus irmãos? Nós estamos no meio desta guerra, como é que nós vamos escapar? Deixa-me perguntar. Você tem o testemunho de Jesus Cristo? Você confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida? Então sabe de uma coisa, é contra ti, contra o diabo está a fazer guerra. Hã? Como escaparemos nós, pastor, então? É contra os filhos de Deus que o diabo e os demônios estão a fazer guerra. É contra a igreja de Cristo que os demônios e o diabo estão a fazer guerra. Porque ele sabe, o diabo sabe. Ele tem muito pouco tempo. E que em breve ele vai ser lançado no lago do fogo e enxofre, no mais profundo do abismo, lugar que lhe pertence. A Bíblia diz,
Todo mundo, diz lá em 1 João 5,19, diz que todo mundo está no maligno, não é verdade? Todo mundo está no maligno. Agora, eu quero vos dizer uma coisa que eu tenho, por causa desta palavra eu fui buscar, fazer buscas, eu fui ler, eu fui ver e tudo mais. E eu disse, meu Deus, isto está a acontecer em todo lugar. E eu não posso falar de tudo, mas de alguma coisa eu posso falar, que é isto, que é o seguinte. Na Bolívia, eles passaram uma lei em que o cristão, ser cristão e ele falar de Jesus às pessoas, dá-lhe prisão. Vai cair na prisão. Dá direito a ser preso. Na Venezuela. E isto eu ouvi ele próprio, o presidente Maduro, eu ouvi da boca dele. Ele falar e dizer que não é permitido ser cristão na Venezuela. Dá direito à prisão, tem de ser eliminado. E eu ouvi da boca dele, eu fiquei de boca aberta, como é que um homem, um presidente de uma nação pode amaldiçoar os cristãos, pode amaldiçoar Israel, maldito o presidente de Israel, eu ouvi da boca dele. Não é novidade, então como aquele país está hoje, não é novidade. E meus irmãos, na Coreia do Norte e nos outros países do leste, é simplesmente proibido ser cristão, porque é contrário à filosofia do Estado e dá morte, dá pena de morte. Eu fiquei também espantado, li há bem poucos dias, que na Rússia passaram uma lei que é proibido as pessoas testemunharem na rua. É proibido testemunhar de Jesus na rua e ter reuniões em casa, é proibido. Dá 15 anos de prisão. Imagine. Irmãos, na América, em toda a América, na Europa, os pastores das igrejas, de todas as denominações, eles são obrigados, são forçados por lei, pelo governo, a casar gays, a casar lésbianas. E se não fizerem, são presos. Você sabe que aqui na África do Sul, eles queriam passar esta lei também? Queriam passar esta lei de obrigar os países, e ainda querem passar. Só que a igreja está a lutar contra isto. E os pastores são obrigados a casar homem com homem, mulher com mulher. Eu disse, podem me matar, mas eu não vou casar nada disso. Não vou fazer nada disso. Porque isso é contrário ao meu Senhor. E nesta nação, ainda esta semana eu li, meus irmãos, que o governo quer tomar a autoridade sobre todas as instituições religiosas. Quer dizer, os líderes não podem pregar o que eles querem, mas têm de pregar o que o governo quer. E li esta semana, e a igreja está a lutar para isso não ir para a frente. Por outro lado, eu também ouvi da boca do Papa. Ele quer juntar os islâmicos, os cristãos, ortodoxos, indianos, tudo numa só religião. Já viram onde é que nós estamos? No meio? Em todos os países islâmicos, meus irmãos, árabes, ser cristão é a mesma coisa que ser um terrorista. Ok? E, portanto, é inimigo do Estado e tem que ser aniquilado, tem que ser morto. Tem pena de morte. E até aqueles que são acusados inocentemente são apedrejados. Talvez vamos ouvir na próxima semana daqueles que vão estar aqui a falar. E, meus irmãos, o diabo está a usar governos
está a usar políticos, está a usar religião, está a usar grupos satânicos, está a usar a polícia, o exército, está a usar lésbianas e homossexuais só para fazer guerra contra a igreja de Jesus Cristo, contra os cristãos, contra os filhos de Deus. E a pergunta é: como escaparemos nós? Como é que nós vamos escapar se não atentarmos para aquela salvação tão grande que é Jesus Cristo, Senhor? Como eu disse há momentos, meus irmãos, lá em Apocalipse 12, 9, diz que o diabo, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi julgado na terra. E os seus anjos ou demônios foram precipitados com ele. Então a terra toda está minada de demônios. E tudo o que acontece de mal são os demônios por trás das pessoas, a empurrar, a forçar. A igreja tem que pôr os pés no chão, pés na palavra de Deus. Tem de ficar firme na palavra de Deus. Se você não ficar firme na palavra de Deus, você vai naquela corrente, como eu já tenho falado aqui. E meus irmãos, porque o diabo e os demônios foram lançados nesta terra, precipitados na terra, então aí nós podemos entender que a terra onde eles estão é uma imundícia, é uma perversão, é uma mentira, um ódio, é uma rebeldia, desobediência, engano, é uma falsidade, imoralidade sexual, roubo, assaltos, mortes. E é isso que está a acontecer à nossa volta. É tudo isso que está a acontecer, não só onde nós vivemos, mas em todo o mundo. Irmãos, como escaparemos nós? Você quer escapar? Creio que sim. Como escaparemos nós, meus irmãos, de tudo isto que está a acontecer e que nos rodeia? Oh, meus irmãos, está nos rodeia. Por exemplo, o diabo, ele quer apanhar uma abertura só para, pumba, saltar em cima de cada um de nós. Ainda hoje, por exemplo, estávamos vindo para aqui. Estamos chegando a um robot, está verde para nós. Estamos chegando ali e bum, passa um do outro lado. Se não é uns segundos antes que nós estávamos ali. E foi 2 vezes que aconteceu no caminho para aqui. 2 vezes. O diabo está à espreita. Está à espreita para apanhar cada um de nós. É por isso que tem aqui aviso acima de aviso, tem aqui exortação em cima de exortação, ensino em cima de ensino, para a gente se aguentar na palavra, ficarmos firmes ali, meus irmãos, porque senão, se abrirmos um bocadinho, como falou o pastor Marilton, se abrirmos um bocadinho, nós estamos a dar lugar ao diabo. Cuidado, porque o diabo não tem nada de bom para oferecer. É um mau patrão. É um mau patrão. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra pessoas, não é contra coisas materiais, não é nada disso. A nossa luta é contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século. É contra os demônios, estes que foram lançados, que se revoltaram contra Deus, foram lançados aqui na terra. A nossa luta é contra eles, porque eles estão a influenciar em todos os lugares. E nós temos que nos levantar na palavra, no poder do nome de Jesus e lutar. Como escaparemos nós? Meus irmãos, nós temos que orar ardentemente. A palavra do Senhor diz assim, orai sem cessar. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. Por quê?
Porque nós precisamos de orar, e nesta oração nós temos que lutar, nós temos que resistir, nós temos que nos opor a todo o trabalho do inimigo, a tudo aquilo que o inimigo quer lançar contra nós, contra os nossos filhos, contra os nossos netos, contra a igreja, contra os nossos irmãos. Nós temos que lutar. Se nós não lutarmos, quem vai lutar por nós? Meus irmãos, como escaparemos nós? Como é que nós vamos escapar se nós não vestirmos toda a armadura de Deus? Como? A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 6,13, diz lá para nós vestirmos toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Todos nós temos um dia mau, todos nós atravessamos um período difícil, todos nós atravessamos alguma coisa que o inimigo põe no nosso caminho, e nós dizemos: isto é demais para mim, eu não aguento, eu não consigo, eu não posso, eu vou desistir. Todos nós atravessamos um dia mau. Tomai toda a armadura, meus irmãos, para que possais resistir nesse dia mau. E havendo feito tudo, ficarmos firmes. Ficarmos firmes. E diz lá que é para nós vestirmos, meus irmãos, vestirmos a couraça da justiça. Primeiro diz para cingirmos os nossos lombos com a verdade. Quem olha para nós tem que dizer: aqueles andam na verdade. Nós próprios temos que ter a certeza que andamos na verdade. Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. E diz que nós temos que vestir a couraça da justiça. Couraça da justiça, meus irmãos. Nós já fomos feitos justos. Jesus pagou na cruz. Ele deu a sua vida, o seu sangue, o seu corpo. Para quê? Para os nossos pecados serem completamente limpos. E a partir do momento que nós fomos perdoados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, então aí já fomos feitos justos. Por isso é que nós temos que vestir a couraça da justiça. Nós vestimos a couraça da justiça. O inimigo vem, mas aqui esta couraça diz assim: eu estou limpo, eu estou limpo, eu estou perdoado. Ninguém pode apontar o dedo contra mim. Aleluia. Aleluia. Nós temos que calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que andar pela palavra. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que fazer aquilo que a palavra diz, meus irmãos. Sobretudo, temos que tomar o escudo da fé. Que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Que escudo da fé é esse? Meus irmãos, é ter fé em Jesus, fé na sua morte, fé no seu sangue, fé na palavra, fé naquilo que está escrito, fé em Deus. E diz que nós temos que pôr o capacete da salvação. Nós temos que cobrir a nossa mente. Porque é na mente que o inimigo vem pôr pensamentos: tu não prestas para nada, olha o que é que tu fizeste, tu falhaste, tu erraste, tu fizeste aquilo, lembras-te do que tu disseste. O inimigo vem bombardear a nossa mente e nós temos que ter a nossa mente coberta, e este é o capacete da salvação. E por último, nós temos que pegar ou empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa arma. É a nossa arma. Ninguém vai lutar sem uma arma. E a palavra de Deus é a nossa arma para nós resistirmos ao mal. Para nós vencermos o mal. Para nós termos vitória. É com a palavra. O que é que Jesus disse quando foi tentado? Ele não deu bufetadas ao diabo e diz: vai embora. Não. Ele disse o quê? Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo teve de ir embora. Nós temos que dizer a mesma coisa. Ficar ali na palavra é a nossa arma. Está escrito, está escrito. Aleluia, aleluia. E aquilo que está escrito, o inimigo não pode deturpar. Irmãos, ninguém vai escapar de tudo isto que eu já falei. Ninguém. De tudo isto que passa no mundo, se nós não atentarmos para Deus, para a sua palavra, para a salvação tão grande que é Jesus Cristo.
E se alguém vai escapar, se alguém vai ter que sair vitorioso, esses são os filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está escrito que o Filho de Deus veio, se manifestou, foi enviado para destruir, desfazer as obras do inimigo, as obras do diabo. Aonde? Nas nossas vidas. Irmãos, para nós escaparmos, nós temos que abraçar 100%, não é 20%, 50%, 100%. Nós temos que abraçar esta tão grande salvação, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Nós temos que colocar nele a 100% a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida, tudo nós temos que colocar nele. Por quê que nós temos que colocar nele? Porque é nele que temos toda a autoridade. Oh, como diz lá em Lucas 10:19, eis que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, sem que nos cause dano algum. Por quê? Porque é nele que nós podemos todas as coisas. Por quê? Porque nele somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nele vivemos, existimos e nos movemos. É nele. Por quê? Porque ele, no nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Dos que estão na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Por isso nós temos que estar agarrados, nós temos que estar ali bem firmes, meus irmãos, nesta tão grande salvação que é Cristo Jesus. Agora ouçam, por favor. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Onde o diabo e os demónios foram atirados, julgados na terra, Jesus disse: eu tenho todo o poder. Mas sabe o que é que diz a palavra? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, meus irmãos? Agora deixem-me dizer, esta tão grande salvação está aqui conosco esta manhã. Você acredita? Você acredita que Jesus está aqui? Esta tão grande salvação está aqui conosco. O próprio Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Você acredita nisto? Talvez, meus irmãos, você precisa de escapar de um problema familiar. Talvez você precisa escapar da tentação. Talvez você precisa escapar de ataques do inimigo na sua vida. Ele quer aborrecê-lo todos os dias. Talvez você quer escapar dos maus hábitos, da religião, da crítica, da mentira. Sim, meus irmãos, talvez outros precisam escapar daquilo que é má, da má vida, do engano, da idolatria, da avareza, de problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas de medo, problemas de dores, problemas de aflições, amargura, mágoas. Mas deixa-me dizer, a tão grande salvação está aqui no nosso meio, para te abençoar, para te libertar. Está aqui no nosso meio. Você se acredita que Ele está aqui? Dê um amém grande. Ele está aqui. Agora eu quero terminar com Hebreus 2:1. No nosso texto, o nosso texto. Hebreus 2:1. Vejam bem, e eu já disse isto, convém-nos atentar
com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em nenhum tempo a gente se desvie delas, hein? Irmãos, eu quero vos incentivar, tudo o que eu tenho pregado aqui é a palavra de Deus, não é minha palavra, é a palavra de Deus. E eu quero incentivar a todos, a vocês guardarem aquilo que têm ouvido e a não se desviarem da palavra de Deus. Agora ali diz diligentemente, esta palavra diligentemente, sabe o que quer dizer? Dizer é ponderar, meditar, considerar a sério. Eu quero dizer aquela palavra diligentemente. E a palavra atentar quer dizer, nós temos que dar urgência, nós temos que ter cuidado, zelo, para não largar as coisas de Deus. E meus irmãos, o diabo está à espera de uma falha da nossa parte. Ele está a olhar, ele está de longe. E ele quer ver quando o irmão falha, quando a irmã abre uma portazinha. E ele bomba! Não deis lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. Agora vejam o que diz lá em 1 Pedro 4, 1 e 2. 1 Pedro 4, 1 e 2 diz o seguinte. Vejam bem. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, isto é, por nós, o que é que diz a seguir? O que é a palavra que está a seguir? Armai-vos. Vejam bem, isto não está escrito de qualquer maneira, está escrito com uma intenção, com um propósito. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos vós também. Irmãos, nós estamos numa luta. Como é que nós vamos entrar numa luta e estar numa luta se nós não nos armarmos também com as armas que o Senhor nos deu? Como? Agora aqui diz, armai-vos também vós. Com este pensamento, ponha na sua cabeça de uma vez por todas. Aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que no tempo que ainda nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, nós temos que nos armar. Não é armar aos cucos, não é isso que eu estou a falar. Armar para a luta, para nós resistirmos ao mal. Nós temos que estar armados, protegidos, guardados. Arma-te também com este pensamento. Jesus já ganhou tudo por ti. Jesus já ganhou na cruz tudo. Agora ouçam. Da cruz de Cristo, onde Jesus morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue, dali da cruz de Cristo, só pode vir bênção, paz, vitória, tudo o que é de bom. Todo dom perfeito, tudo desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nada, absolutamente nada de ruim vem da cruz de Cristo para nós. Nada. Então nós temos que ficar firmes ali, na cruz de Cristo, em Cristo Jesus, na vitória que Ele já ganhou, para nós podermos resistir. Quando o mal vier, nós vamos dizer, está escrito. Está escrito. Eu resisto, está escrito, em nome de Jesus. Nós temos que ficar na palavra. Temos que ficar na palavra. E agora, para concluir, então, Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. E eu concluo com isto. Portanto, nós, eu, vocês, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Quer dizer, deixa, larga, separa-te, livra-te, deixa. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, nós não podemos andar nem um passo, nós não podemos ir para a frente, nós não podemos lutar, nós não podemos resistir sem estarmos firmes em Jesus. Estás firme em Jesus?
Meus irmãos, é a única esperança que você tem. É tão grande salvação. É Jesus o Cristo. Não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, mas persevera em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele foi feito por nós sabedoria, vitória, justiça e santificação. Aleluia. Glória a Deus. Estás mesmo firme em Jesus? Ele é o teu Salvador? Deixa eu perguntar aqui. Há alguém ainda que não aceitou Jesus aqui? E precisa de Jesus como seu Salvador? Levanta a mão. Se você ainda não aceitou Jesus, levanta a mão, nós vamos orar por ti. Para poderes escapar com os santos. Então ninguém levantou a mão, quer dizer que nós estamos juntos. Em fé. No amor, na palavra, no Espírito. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Vamos ficar de pé. Pai, a tua palavra foi anunciada. E, Senhor, agora no nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus, paraliso todas as obras do inimigo na mente e na vida dos meus irmãos. Em o poder do nome de Jesus e na sua autoridade. Quando perturbavas, já não perturbas mais, em o nome de Jesus. Todo o espírito que quer mentir, quer fazer os crentes cair, eu tomo autoridade no poder do nome de Jesus. Paraliso as tuas obras, inimigo, na vida de todos os filhos de Deus aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E falo uma paz, uma alegria, a bênção e a vitória na vida de cada um. Em nome de Jesus. Agora, Senhor, que temos falado a tua palavra, Senhor, eu cubro com o sangue do Cordeiro esta palavra no coração e na mente das pessoas, para que o inimigo não venha e roube e fique sem produzir fruto. Mas, meu Senhor, que cada um possa ficar mais firme, sabendo que o teu tempo está próximo, Senhor. Porque a palavra, tu mesmo disseste, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nós queremos entrar no reino de Deus e glorificar o teu santo nome. Despede-nos agora com a tua paz, com o teu amor, com a tua graça. Em nome de Jesus. E todos dizem, amém, amém, amém. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Por favor, vira a sua cadeira ao contrário. E vamos sair por este lado. Que Deus vos abençoe, uma semana feliz. E não esqueçam, meus irmãos, no domingo que vem vamos ter aqui aqueles irmãos a testemunhar dos mártires. A voz dos mártires vão estar aqui. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Amém.